Olá, boa tarde, boa semana para vocês. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje deve começar a tramitar, após a leitura em plenário, a proposta de lei orçamentária, a LOA. A estimativa de receita para o orçamento do Estado para esse ano de 2026 é de 32 bilhões de reais. Acompanhe os trabalhos com a gente. Centésima quinta sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseje fazer pedido de minuto de silêncio. Com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Sim, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaríamos de pedir um minuto de silêncio em razão do falecimento do nosso querido amigo João Maria da Silveira, conhecido como João do Ibatiba, motorista da prefeitura de ambulância, que infelizmente foi acometido de um câncer e que não resistiu. Deixou amigos, familiares, todos os moradores da região conhecem pela educação, pelo acolhimento que o João sempre dispensou a todos. Também, senhor presidente, pedi um minuto de silêncio em razão do falecimento de João Pedro, Lavínia Aparecida Ribeiro e Adilson José Ribeiro, pai e 2 filhos que foram envolvidos num trágico acidente automobilístico na região do Caparaó Capixaba, em especial no município de Bitirama, e que vieram a falecer. Os 2 meninos no local e o pai horas depois. Então fica aqui registrado o nosso pedido. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu me somo também a Vossa Excelência. Inclusive, hoje fui informado pela manhã sobre esse trágico acidente, um atropelamento, né? Onde faleceram ali o pai, a filha e a enteada, né? Coisa muito triste aí, 3 pessoas da mesma família. Que Deus conforte todos os familiares. Algum outro deputado deseja fazer pedido no silêncio? Não havendo, então, atendendo aí o pedido do nosso deputado Coronel Wellington, façamos um minuto de silêncio. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem posição de respeito. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho. Os itens 1 e 2 são justificativas de ausências parlamentares. O despacho para esses itens é justificadas as ausências à secretaria. O item 3, houve aí uma inversãozinha só da ordem, são ofícios 124/2025 e 83/2025 do deputado Zé Preto, comunicando o seu desligamento da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática desta Casa Legislativa como vice-presidente, ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 4 ao 10, tratam-se de mensagens governamentais comunicando vetos aos projetos que especificam. O despacho para esses itens é ciente à Comissão
de Justiça. Do item 11 ao 31, tratam-se de projetos do governador do Estado e parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 11, 14 aos 18, 21, 22, 24, 27 e 30 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para os itens 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29 e 31 a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 19 devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos 3 e 6 e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. Do item 32 ao 35 tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens oficie-se. Os itens 36 e 37 são requerimentos de licença de parlamentares. O despacho para esses itens defiro à Secretaria para providenciar ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Nós já estamos aí com 17 deputados presentes. Eu não sei se tem algum colega aí que não registrou ainda a presença. Deputado Vandinho já registrou, deputado Toninho, deputado Sérgio também registrou, deputado João Costa registrou. Alguns deputados ainda não estão presentes. Deixa eu ver aqui. Deputada Irine também já registrou. Eu acho que todos estão presentes, já registraram, 17 presentes. Então passaremos agora à segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Os itens 38 e 39 são requerimentos referentes a realizações de sessões solenes. Em discussão os requerimentos, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados os dois itens. Do item 40 ao 128, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Vou colocar todas as matérias em discussão, aí em conjunto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados todas as indicações das senhoras e dos senhores deputados, dos itens 40 ao item 128. Passaremos então agora à fase da ordem do dia, ficando preservada aí a fase das comunicações. Do item 1 ao 5, tratam-se de projetos em discussão especial em segunda sessão. Coloque em discussão os projetos, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Antes de passarmos aí a ordem do dia, eu vou deliberar aqui com os nossos colegas que a gente possa, deputado Janete, interromper aqui por 5 minutos para que o deputado Mazinho possa fazer uma reunião muito rápida aí da Comissão de Finanças para aprovar o calendário do orçamento, ok? Então está suspensa aí a sessão por 5 minutos. Deputado Mazinho, já foi suspensa aí por 5 minutos. Queria convocar os deputados da Comissão de Finanças para fazer uma reunião extraordinária, tendo em vista que o orçamento foi lido, o item 11 da pauta da ordinária, a mensagem 300/2025 do Governo do Estado, que encaminhou o projeto de lei número 664/2025, que trata a proposta orçamentária para o exercício 2026, PL-LOA 2026. Nós estamos fazendo uma reunião da Comissão de Finanças de forma extraordinária, convocando aqui os membros, deputado Adilson Espíndola, deputada Janete, presente, deputado Coronel Wellington, ok, deputado delegado Danilo Baença está presidindo, não vota, deputado Zé Esmeraldo, deputado João Coser, não é suplente não, deputado Calegari. Então vou convocar os suplentes, deputado Meneghelli, ok. Então deputado Mazinho, deputado Janético presente, deputado Coronel Wellington, deputado Zé Esmeraldo, 4, deputado Meneghelli, 5 deputados já é suficiente. É só para aprovação o item de pauta,
Correspondências recebidas não temos, proposições recebidas também não houve no período, proposições distribuídas aos senhores deputados também não houve no período, proposições baixadas de pauta também não houve no período, e proposições sobrestadas também não houve no período. A ordem do dia é apenas para apresentação, discussão e votação do cronograma de trabalho do projeto de lei 664/2025, que é a LOA do exercício 2026. Estou colocando o cronograma aqui para discussão e votação. O cronograma, dia 10, hoje, o presidente está convocando a presente proposição, condicionando a leitura na sessão que foi lida, apresentação, discussão e votação do cronograma, previsão de recebimento da LOA na Comissão de Finanças, que acabamos de receber, e reunião com a assessoria dos parlamentares, que já foi feita hoje de manhã e vai ser feita agora à tarde também. Do dia 17 será audiência pública aqui no plenário, com os assessores, deputada Janete, para explicar como é que coloca as emendas no sistema. Do dia 10, a partir de hoje, até o dia 24, a entrega das emendas pelos deputados no orçamento. Do dia de hoje até o dia 24 de novembro. O valor, o presidente Marcelo vai definir com o governo até sexta-feira. Por enquanto, os 2.200, vocês podem colocar os 2.200 que foi do ano passado. A diferença, aguardar o presidente. O valor é 2.200. O valor que está na peça é 2.200. Tá? A sessão ordinária da Assembleia Legislativa, que você acompanha nesse momento, ela está suspensa e os deputados estão conversando sobre a proposta de lei orçamentária, a LOA, que é o orçamento do Estado, com estimativa de receitas e despesas para o ano que vem, ano de 2026. A proposta chegou aqui na Assembleia, foi lida e nesse momento o presidente da Comissão de Finanças conversa com os deputados sobre um cronograma. O cronograma com as audiências públicas e com todo o processo de análise e votação dessa peça aqui pelo Legislativo. Por enquanto ele definiu que no dia 17 de novembro o plenário vai realizar uma audiência pública para discutir as emendas que devem ser apresentadas pelo Parlamento ao orçamento, à proposta enviada à Casa pelo Governo do Estado. Conforme a proposta de lei orçamentária anual, a LOA, apresentada pelo Poder Executivo, a receita estimada para o ano que vem é de 32 bilhões de reais, contemplando os orçamentos fiscal e da Seguridade. O valor é de 8,4% acima do calculado para esse ano de 2025, que foi de 29 bilhões e meio. A Assembleia Legislativa vai ficar com 283 milhões de reais. É 0,89% do montante. Cada deputado vai ter o direito de apresentar em torno de 2 milhões e meio em emendas parlamentares.
Vamos a um giro de notícias pelo portal da Assembleia Legislativa, o al.es.gov.br. A ALES entrega comendas a autoridades da Justiça e do Ministério Público Estadual. Corrida da Cidadania, treinos e alimentação são aliados dos corredores. Preparador físico dá dicas de como melhorar o condicionamento para correr a prova comemorativa dos 190 anos da ALES. E você já fez a sua inscrição? A corrida vai ser no dia 23 de novembro e está sendo chamada de Corrida da Cidadania. Um dos objetivos é o aniversário de 190 anos da Assembleia Legislativa e, na ocasião, também serão arrecadadas doações para instituições de caridade. A entrega dos kits de corrida vai ser nos dias 21 e 22 de novembro. Ainda no nosso portal de notícias, ALES debate fim da obrigatoriedade das autoescolas. Tema que está na pauta nacional vai ser discutido em reunião da Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa às Vítimas de Acidente de Trânsito. A Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa às Vítimas de Acidente de Trânsito coloca o tema em pauta na reunião desta quarta-feira, às 14h. Síndrome de Edwards entra em pauta na Comissão de Saúde. Indicação propõe apoio psicológico itinerante no Estado. Proposta enaltece beleza natural, gastronomia e cultura de Pancas. É a criação da Rota Lajinha, que busca fortalecer o turismo sustentável e valorizar a cultura pomerana no distrito. Segunda-feira da Agroindústria promove conhecimento, conexão e oportunidades. Aqui no portal de notícias da ALES você pode ler, ter acesso ao balanço que foi feito dos dias que a Assembleia sediou a Feira da Agroindústria Capixaba. Presidente, estou encaminhando. Eu vou refazer o cronograma, encaminhar para os deputados e nós vamos fazer uma outra extraordinária. Estou encerrando a reunião da Comissão de Finanças. Muito obrigado, deputado Mazin. Então, reiniciando aqui os nossos trabalhos, nós passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha na galeria e também na TV ALES. Senhor presidente, trago hoje uma preocupação concreta com um importante setor produtivo capixaba e brasileiro. O governo federal, por meio da Conabio, incluiu oficialmente a tilápia na lista nacional de espécies exóticas invasoras. E, ao mesmo tempo, reabriu o mercado para importação de filés do Vietnã. São decisões tomadas sem diálogo com os produtores que trazem riscos econômicos, sociais e ambientais. No Espírito Santo, a piscicultura está em plena expansão. Em 2023, o Estado produziu 6,2 milhões de quilos de tilápia, com um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Linhares responde por 36% da produção, seguido de Marataízes e Santa Leopoldina. Destaco também os produtores da Lagoa do Juara, no nosso município da Serra, que dependem hoje do peixe vindo de Linhares, já que a lagoa sofre com a poluição crônica que inviabilizou a criação no local. No cenário nacional, a tilápia responde por 65% a 68% da produção de peixes cultivados e é criado há mais de 75 anos no Brasil, garantindo renda e segurança alimentar de milhares de famílias brasileiras.
Qualquer mudança nessa política impacta diretamente empregos e economias regionais. Em fevereiro de 2024, o Ministério da Agricultura suspendeu a importação de tilápia vietnamita por risco do vírus TILV. Mas em abril de 2025, revogou a decisão, permitindo a entrada de peixe muito mais barato, que prejudica o produtor nacional. Enquanto isso, grandes grupos como o JBS ampliam negócios com o Vietnã e as primeiras toneladas importadas já estão a caminho. O setor teme, com razão, que decisão técnica mal calibradas tragam prejuízos sem ganhos ambientais reais. Há uma contradição evidente. Pacu, tucunaré, o bagre africano, o panga indiano, espécies comprovadamente predadoras e exóticas em diversas regiões, não estão na lista nacional, embora causem danos ambientais reais. Já a tilápia, cultivada no Brasil há 75 anos, foi incluída de forma repentina e polêmica. É preciso coerência e justiça, que o governo federal aplique os mesmos critérios técnicos a todas as espécies, realize estudos regionais de impacto, garanta regras de importação que defendam o produtor brasileiro. E um alerta: a tilápia vietnamita é criada no delta do rio Mekong, um dos 10 rios mais poluídos do mundo, com metais pesados e resíduos industriais. Relatórios apontam vírus ausentes no Brasil e o uso de monóxido de carbono para mascarar filés, práticas proibidas na União Europeia e também aqui. Defendo o meio ambiente, mas também o trabalhador e a saúde da nossa população. Proteger a natureza não pode significar punir quem produz com responsabilidade. Precisamos de equilíbrio, de uma justiça ambiental, social e econômica que caminhem juntas. Reafirmo meu compromisso com os pescadores da Lagoa do Juara, com os produtores de Linhares e com todos que vivem do nosso campo e das nossas águas. O que está em jogo não é apenas um peixe, é o sustento e a dignidade e o futuro de milhares de famílias capixabas e brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Faz as comunicações, deputado Mazinho. Deputado Mazinho declinou. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Antes do deputado Alcântara assumir a tribuna, eu quero aqui saudar aqui os 15 alunos da escola Almirante Barroso. Aqui representados com as professoras Jussiene e Afete. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos hoje aqui numa sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O presidente da casa, deputado Marcelo Santos, teve que fazer uma viagem, um compromisso externo, e eu, deputado delegado Danilo Baense, estou presidindo aqui a sessão. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Com a palavra, deputado Alcântara. Obrigado, presidente, deputados, servidores dessa casa, público presente, os alunos, professores, Deus abençoe vocês. Eu quero aqui comentar uma grande vitória para a população decente, para a população de bem capixaba e brasileira. Nós tivemos na última semana na UFES 2 aberrações acontecendo simultaneamente na UFES. Primeiro, que eles sediaram lá a festa de 40 anos da MST, a cambada de vagabundo que fica invadindo terra e que tem todo o prestígio do governo Casagrande, do governo federal, e vai para uma universidade federal para festejar não sei o quê. Mas tem algo que eles não puderam festejar, graças a Deus por isso. Eles tentaram lá uma meia dúzia lá do sovaco cabeludo, tentou colocar cota trans, pressionando o reitor da UFES para colocar cota trans. E aí nós estivemos lá, entrevistamos os alunos, a maioria contra essa babaquice, e aí o reitor foi ponta firme e não pautou na reunião que eles tiveram a cota trans. Então uma grande conquista, até porque cota trans é ilegal, a lei federal já diz aquilo
que deve ser alvo de cotas, e aqui eu destaco a cota social. Uma pessoa que não tem condição, por exemplo, financeira, de ter uma educação de qualidade, como alguns outros alunos de melhor condição financeira têm, aí beleza. Mas aquela turma lá não estava pedindo cota para uma mãe solteira que tem todos os desafios da vida, não estava pedindo cota para crianças e adolescentes que foram vítimas de feminicídio, que tem que correr muito para recuperar as condições de desigualdade que elas têm. Eles estavam querendo defender cota para trans. E qual o pretexto? Tem alguma diferença cognitiva de orientação sexual? Eu quero aqui, estou quase aqui na verdade propondo um auxílio presto-barba para levar para meia dúzia de nojenta que tinha lá, de nojento, que não depila a axila e que fica lá gritando cota trans. Se for para ter algum programa para ajudar eles, eu acho que é ensinar eles a depilar a axila para ter uma vida mais aciada, para eles ficar mais limpinhos, com a cambada de porco que me chamando de burro, mas que se acha inteligente e fica pleiteando algo que é ilegal. Vitória da população capixaba, vitória da população brasileira, e enquanto eles forem defender essa pouca vergonha de cota trans, nós estaremos lá para defender o que é certo, o que é legal e o que é justo, defendendo as famílias de bem, os estudantes de bem, que são maioria no nosso estado e no país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, o deputado Lucas Polezi. No Guará eu tive. Não, no Guará. Eu fiquei 4 horas e meia. Jesus, Vila Verão, não te vi lá. Não vi, não. Só tinha não fui, não. Boa tarde a todos. E nesse final de semana, como todos puderam ver, aconteceu a festa em comemoração aos 40 anos do MST na UFES. Direito deles. Agora bancado pelo governo federal e pelo governo estadual. Dinheiro nosso. Aí não, né? E ainda num espaço público, num espaço da Universidade Federal do Espírito Santo. Agora, o mais intrigante é que pessoas, contribuintes que bancaram a festa, que tiveram presentes, porque não eram militantes do MST, foram agredidos pelos criminosos que se encontravam lá. E aí a gente foi identificar os agressores, a gente percebeu uma coisa: a mesma pessoa que agrediu cidadãos capixabas na UFES esse final de semana, na festa do MST, é uma pessoa que me agrediu também em uma invasão que eu fui. Ou seja, são sempre as mesmas meia dúzia de pessoas que rodam o estado inteiro, em todas as invasões estão presentes, em todos os eventos deles estão presentes, dispostos a agredir, a praticar crimes e se preciso for, até assassinar os opositores políticos. Eu gostaria muito de perguntar ao governador, que disse que não é normal 130 terroristas morrerem por reagirem às ordens legais da polícia, fortemente armados. Eu queria perguntar a ele se ele acha normal o vagabundo do MST, em um espaço público da Universidade Federal do Espírito Santo, bancado por todos nós, numa festa também bancado por todos nós, agredir o cidadão que está bancando a farra. Se ele acha normal isso. É isso que eu queria saber. E não fato isolado não, porque em todas as invasões deles, que a gente vai lá para fiscalizar, para acompanhar, a gente corre de ser agredido, em todas. E eles lá na invasão, a gente do outro lado da rodovia, longe, 200 metros longe da invasão, eles fazem questão de sair do acampamento armados, com foice, com facão, com pedra, para agredir a gente e tentar fazer o pior com a gente. Quer dizer, eles, meu Deus do céu, são pessoas que pensam estar acima da lei. Então, né, porque no novo decreto do presidente Lula, até escolta agora policial pro invasor, ele está dando direito. É uma realidade surreal que a gente está vivendo. E te digo, eu teria todo o direito de me defender, porque eu tenho porte. O vagabundo me cerca em 6, em 10, num carro com foice, com facão, eu estaria respaldado, tanto pela legítima defesa, pela lei dos homens, quanto pela lei de Deus, do Êxodo 22, que ensina como se deve tratar o vagabundo ladrão em flagrante. Só que eu tenho mais apreço pela vida deles que eles, porque eu corro, eu fujo pro carro, deixo eles depredarem meu carro inteiro, faço todo o possível para evitar de fazer uma desgraça. Agora essa galera não tem respeito pela legalidade e não tem respeito pelas pessoas. Se estão sendo bancados
pagados pelo contribuinte, o mínimo era aceitar a presença de qualquer um lá, até porque o espaço é público. Mas não, são criminosos reiterados, que não só roubam terras alheias, invadem, cometem esbulho, matam animais, praticam coação, terror no campo, como também até na cidade, quando ocupam espaços públicos de direito de todos, agridem também e tentam partir para a violência. Criminosos, aproveitem enquanto podem, porque eu sonho com um dia breve que vai chegar em que vocês vão ser tratados como são, terroristas, expurgados desse país. É isso que vocês merecem. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Lucas Polese. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, servidores da Assembleia, uma boa tarde, uma abençoada semana. Gostaríamos de colocar um vídeo ali referente ao movimento que foi feito em prol do que aconteceu com as vítimas de um acidente de trânsito na ES 185, próximo ao município de Bitirama, especialmente na comunidade de São Francisco. Um veículo atropelou o casal e seus 2 filhos. A noite foi uma noite que toda a comunidade capixaba que mora na região do Caparaó Capixaba ficou comovida com a tragédia que aconteceu. O município de Bitirama hoje, durante o velório, o cortejo fúnebre fez um movimento pedindo justiça e pedindo que as autoridades competentes instalem não só iluminação pública, mas sinalização e acostamento na região. É importantíssimo que, para nós preservarmos nosso bem maior, que é a vida do ser humano, a região do Caparaó, que é uma região tradicionalmente turística, tenham essa estrutura e evite que novas vidas se percam no local. Obrigado. Nós gostaríamos também de manifestar nosso profundo pesar, descontentamento com o que aconteceu no município da Serra Capixaba, em especial em Paraju, onde uma pessoa ainda não identificada simplesmente passou na avenida principal de Paraju, observou alguns animais de rua e desferiu alguns disparos acertando cachorro. Isso é um absurdo que aconteceu. Esse caso já é de conhecimento tanto da Polícia Militar quanto do delegado da Polícia Civil. Esse veículo já foi identificado como sendo, inclusive, de Afonso Cláudio. O delegado, nossos parabéns, ele está tomando todas as providências necessárias e possíveis para a identificação do autor desse disparo e dessa violência. Nós não podemos aceitar uma ação dessa com o ser humano. Nós também, senhor presidente, gostaríamos de parabenizar todos os capixabas que representaram o Espírito Santo perante um concurso nacional de café. Esse concurso elege os melhores cafés do Brasil e dentre os 15 melhores, nós temos 3, com o primeiro, Fazenda São Bento, Carolina Bride Gomes, de Santa Teresa. Terceiro local, Fazenda São Bento, Luiz Carlos da Silva Gomes, de Santa Teresa. E quarto lugar, Fazenda Água Limpa, Juliana Monteiro Furier, Quadra de Alegre. Esse na categoria Codilom. Na categoria arábica, nós temos segundo colocado, Sítio Cordilheiras, Douglas Dutra Vieira, de Una, do Caparaó. O quarto lugar, de Sítio Café da Esther, Roberto Queiroz, de Una, Caparaó. Quinto lugar, Onofre Cafés Especiais, Afonso Lacerda, de 2, do Rio Preto. Sexto colocado, Sítio Cordilheiras, Deneval Vireira Miranda. Sétimo colocado, Fazenda Pico da Bandeira, de Francisco Falheiro. Oitavo lugar, Sítio Refúgio do Ninho, Bianca Gomes Fernandes. Nono lugar, Sítio Forquilha do Rio, de Ademir Lacerda. E em 10º lugar, Sítio Refúgio do Cedro, Sérgio Forniari.
Iuna Caparaó. Então, parabenizar todos os cafeicultores, principalmente os produtores de cafés especiais, que têm representado muito bem o agro capixaba. Nós gostaríamos também, senhor presidente, de parabenizar a ASPRA, parabenizar todos os policiais militares e bombeiros militares que participaram de um tradicional jogo que é feito anualmente. E esses jogos são proporcionados pela ASPRA, um torneio em que todas as unidades são representadas e que sábado agora foi a final desse campeonato. Campeonato que teve um jogo final empatado, posteriormente o time do Bombeiro ganhou do 14º Batalhão. Fica aqui registrado nossos parabéns a todos que direta e indiretamente colaboraram e contribuíram para esse grande evento, em especial todos os atletas que participaram e de uma forma simbólica. Parabenizamos os atletas do Corpo de Bombeiro e do 14º Batalhão por ter chegado à final do campeonato e se consagrado, respectivamente, campeão e vice-campeão. No mais, nós recebemos nesse dia alguns oficiais da Polícia Militar, oficiais em que estão organizando pacificamente uma reflexão crítica sobre o que aconteceu na Polícia Militar em razão do projeto encaminhado para a Assembleia Legislativa pelo governo do Estado do Espírito Santo e quebrou a paridade entre os delegados e os coronéis, respectivamente sobre toda a tropa da Polícia Militar, de soldado a coronel, e eles estão reivindicando justamente um posicionamento do governo para que, de uma forma emergencial, corrija essa situação que foi criada, essa situação que está inclusive afetando de uma maneira significativa até o Estado presente, com um projeto importantíssimo do governo do Estado do Espírito Santo, que há mais de 10 anos tem reunido não só o governo, quanto os órgãos de segurança pública, e nesse momento em que a Assembleia Legislativa vota um projeto do governo, contendo apenas benefícios para os policiais civis e não para os das demais categorias, esse relacionamento, ele causa um certo estremecimento. Então nós pedimos encarecidamente ao governo do Estado que, independente se estar aqui ou se está na COP30, mas que aqui tenha um governador, que tenha os responsáveis pelas instituições e que não deixa de apresentar ainda esse ano, de uma forma emergencial, inclusive retroativa, para que nós tenhamos a volta da paridade entre os oficiais e os delegados, assim como também um aumento linear que possa possibilitar esse reajuste para todos os subtenentes sargentos, todos os cabos soldados, ou seja, para toda a tropa da Polícia Militar. Nós também, senhor presidente, nós tivemos aqui, Vossa Excelência acompanhou, um movimento dos policiais civis, OIP, que estiveram aqui à frente da delegacia nessa tarde, e eles argumentam que a fusão que extinguiu 3 cargos deu origem ao oficial investigador da Polícia Civil e aumentou a complexidade, o volume de atribuições, o nível de responsabilidade desses profissionais. Entretanto, até hoje, essa reestruturação não foi acompanhada da devida correção salarial, motivo pelo qual eles estiveram aqui lutando e nós estamos solidários com eles, quanto com qualquer outro servidor público que espera e merece valorização, motivação, em razão da riqueza que o Estado tem. O Estado investe apenas 36 ponto alguma coisa em pagamento dos servidores, sendo que é o Estado que menos investe nos servidores. Pode chegar até um percentual de 49%, de 32 bilhões de reais que está previsto para o ano que vem. Então nós precisamos de ter essa valorização, essa motivação desses servidores. E fica atento, governo do Estado do Espírito Santo, porque outros movimentos a respeito do que aconteceu em 2017 começaram justamente por um descontentamento salarial, um descontentamento de motivação e valorização, como está acontecendo agora, com todas as promoções agarradas, e nós precisamos que o governo definitivamente valorize todos, de soldado a coronel. Nós precisamos de dinheiro na conta, precisamos de bom salário para manter a subsistência das famílias dos policiais militares e seus dependentes. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado... Ajuda aí, Fabiana, por favor. Com a palavra, deputado Toninho da Emater. Não respondendo. Com a palavra, deputado João Coser. Deputado João Coser não respondendo. Com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. Hoje venho a este sodalício para fazer um apelo necessário em nome da população de Vila Pavão, município que tem um profundo carinho e onde tive a honra de ser o deputado estadual mais votado. Estive nos dias 24 e 25 de outubro, na cidade, e constatei uma situação que precisa ser sanada com urgência urgentíssima. O valão localizado no centro de Vila Pavão, repito, o valão localizado no centro de Vila Pavão, que passa ao lado da Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Apesar de a cidade estar organizada, limpa e muito bem iluminada, mérito do prefeito João Trancoso, do vice-prefeito Tuíla e de toda a sua equipe de secretários e servidores, esse valão é uma ferida aberta no coração do município. Repito, esse valão é uma ferida aberta no coração do município. O meu mau cheiro constante e a falta de tratamento do esgoto, lá não tem nem 1 litro de esgoto tratado, nem 1 litro, comprometem a qualidade de vida dos moradores e ferem a imagem de uma cidade tão promissora. Aqui estamos demonstrando a Prefeitura de Vila Pavão e também aqui no painel da Assembleia Legislativa está sendo apresentado aí o valão que passa ao lado da Prefeitura. É um absurdo, é uma vergonha. Mau cheiro, dengue, tudo quanto é coisa ruim tem dentro desse valão. Quero registrar aqui que estou ciente de que no dia 8 de outubro de 2025, o governo do Estado anunciou um pacote de investimento em saneamento básico. E Vila Pavão está entre os 43 municípios contemplados. Mas não basta ser contemplado no papel, tem que ser contemplado na prática. É isso que os moradores de Vila Pavão querem, contemplado na prática. Uma parceria público-privada que prevê 7 bilhões em investimentos ao longo dos próximos 25 anos. Um passo significativo
para o avanço do saneamento no Espírito Santo. Porém, é preciso dizer com certeza, com clareza, não podemos esperar tanto tempo. O plano técnico de execução está sendo elaborado com definição de etapas, cronogramas e áreas prioritárias, mas o valão de Vila Pavão precisa ser priorizado imediatamente com urgência. É uma situação que exige ação rápida, não apenas planejamento e conversa fiada. Aquela jurisdição não pode continuar convivendo com o esgoto a céu aberto no centro da cidade, onde existem milhares de pessoas transitando. É fundamental que o plano em Vila Pavão desenvolva-se rapidamente, assegurando a diminuição da poluição dos rios, riachos e fontes, a promoção da saúde e o bem-estar dessa população trabalhadora e a valorização, tanto urbana quanto ambiental, das regiões beneficiadas. Por isso, faço um apelo ao governador Renato Casagrande, ao presidente da CESAM, Munir Abu, que agilizem a execução desse projeto em Vila Pavão. O município merece o mesmo olhar atencioso que é dado à Grande Vitória. Vila Pavão também é Espírito Santo e também precisa de saneamento digno. Deixo aqui um abraço ao ex-prefeito Bolinha, que foi um brilhante prefeito na região de Vila Pavão, ao atual e excelente prefeito João Trancoso, ao vice Tuíla, o Heraldino, nosso amigo Dedé Stenife, e também os vereadores Francisco, Juvenal, cara legal, Elaine Trancoso, secretária de Saúde, e tantos outros que representam tão bem esse município tão importante para o Estado do Espírito Santo. Que esse pedido ecoe como um compromisso com a dignidade, a saúde pública e o respeito à população do interior capixaba. Essa verba, que é uma verba enorme, gigantesca, que vai ser diluída durante anos e anos, mas esta fala do deputado estadual Zé Esmeralda aqui da tribuna da Assembleia Legislativa é para que nós demos prioridade à Vila Pavão, em função do que está havendo lá. Não é admissível, é inadmissível que uma prefeitura ao seu lado passe ali uma enxurrada de esgoto. É esgoto para todo lado, é mosquito para todo lado, é rato para todo lado, é tudo que a população não merece. Essa população trabalhadora, correta e digna, e é por isso que nós, aqui como representantes de uma parcela significativa de Vila Pavão, temos o dever e a obrigação de vir aqui hoje, da tribuna desta Casa de Leis, para fazer esta fala, solicitando ao governador, que tem feito um brilhante trabalho, Renato Casagrande, também ao vice Ricardo Ferraço, ao diretor-presidente Munir. Faça uma viagem lá, Munir, você que é o presidente da CESAM, vai lá em loco,
É importante que você vá lá em loco. Não sei nem se você já foi em Vila Pavão. É importante que você vá em Vila Pavão, porque você é o presidente da CESAM. E o presidente da CESAM tem o dever e a obrigação de fiscalizar. E a verba existe. Mas se não tiver um toque aqui da tribuna, se não tiver uma fala de um deputado, com certeza o Vila Pavão vai ficar na última fila. E com o deputado estadual Zé Esmeraldo, isso não vai acontecer, porque subirei da tribuna desta Casa de Leis, quantas vezes necessário for, para falar a respeito desse absurdo, dessa vergonha, dessa imundície, esse valão fédido, que é uma fedentina terrível. Não sei como é que a população aguenta, mas tudo tem a sua hora e tudo tem o seu limite. A população de Vila Pavão chegou ao limite e agora precisa que o governo do estado, que tem verba, aplique a verba lá no valão. E eu estou botando como referência a prefeitura de Vila Pavão. Passa do lado da prefeitura de Vila Pavão. E é importante que o presidente da CESAM, que eu sei que ele gosta de viajar muito, faça uma viagem lá para Vila Pavão. Senhor Munir, vai lá em Vila Pavão, vai lá e olhe, converse com o prefeito, conversa com os vereadores, conversa com a população e você vai ver alto e bom som que a obra que é solicitada por mais de 80% da população de Vila Pavão é exatamente a cobertura, uma galeria para evitar esse mau cheiro terrível, trazendo doença, trazendo instabilidade e trazendo desconforto para a população tão importante de Vila Pavão. Voltarei aqui quantas vezes necessário for. Vou dar um prazo, e esse prazo começa hoje e ele tem o seu término. Voltarei aqui da tribuna da Assembleia, porque estou fazendo a minha parte. Eu fui votado por uma parte significativa da população de Vila Pavão e vou transferir esses votos através aqui do meu apoio técnico aqui da tribuna, para que a população de Vila Pavão tenha mais tranquilidade e possa viver sem esse mau cheiro, essa vergonha que esse valão do lado da prefeitura. Com a palavra o deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra o deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra o deputado Vandir Leite. Não respondendo, com a palavra o deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra a deputada Janete de Sá. Boa tarde, deputados e deputadas presentes, presidente no exercício Danilo Baiense, todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelos nossos canais de comunicação, os estudantes que aqui se encontram conosco, obrigada pelas presenças. Hoje eu trago para essa tribuna, não a voz minha, mas uma voz de indignação das mulheres e um compromisso inadiável que nós temos aqui nessa casa com o combate à violência contra as mulheres, com o combate ao feminicídio. Todos os jornais do Estado noticiaram o brutal assassinato da
não é nem assassinato, brutal feminicídio, porque foi o companheiro que matou a administradora Rayana Bittencourt, de apenas 36 anos, que foi morta a facadas pelo seu companheiro dentro de sua casa, na Serra, na frente de seus 4 filhos, o mais novo com somente 5 anos. Um assassinato brutal, eles estavam numa festa, voltaram para casa e o companheiro da Rayana esfaqueou ela, levando essa moça jovem ainda até a morte. Está aí o assassino, está aí a jovem que foi assassinada, um crime brutal, uma tragédia familiar em síntese. É a falência de nossa sociedade em proteger as mulheres. E o que aconteceu com Rayana já tinha endereço e hora marcada. O Anuário Estadual da Segurança Pública nos revela o que já sabemos. O instrumento mais utilizado nos feminicídios em 2024 foi a arma branca, ou seja, a arma branca são as facas, não é arma de fogo, presente em 48,7% do caso. E foi uma faca que atacou a Rayane na frente de seus filhos, e isso disparada pelo seu ex-companheiro que cometeu esse crime brutal. Mas a brutalidade não para no feminicídio. No último domingo em Viana, uma outra mulher, mãe de 3 filhos, foi vítima de violência atroz por se recusar a ter relação sexual com seu companheiro. Ele a agrediu brutalmente, ameaçou ela de morte com uma faca também e com punição cortou seus cabelos, rente na cabeça frente dos filhos. Raspou quase que o cabelo dessa senhora, dessa mulher, fazendo com que ela tivesse que raspar a cabeça. Ele cortou a faca o cabelo da mulher. Senhoras e senhores, isso é um terrorismo doméstico, um terrorismo brutal, e precisamos dar nome certo para essa barbaridade. A jurisprudência já aponta que cortar o cabelo de uma mulher com o propósito de humilhação, como punição ou para envergonhá-la, configura injúria real. Esse ato, além de uma violência física e psicológica, destrói a autoestima. É um crime previsto no Código Penal e, nesse contexto de agressão, ele é agravado pela Lei Maria da Penha, que é a lei do feminicídio, onde as punições têm penas mais severas. Não é somente uma briga, não é somente uma via de fato, é injúria real, é ameaça e a prova de que a violência não é somente com a morte da pessoa, mas o controle e o terror psicológico que é implantado por homens contra as mulheres aqui no Espírito Santo e em nosso país. Muitas delas já sofreram lesões corporais, muitas delas já apanharam muito de seus companheiros, ex-companheiros, marido e ex-marido, e acaba chegando nas vias de fato, como aconteceu com Rayana, que perdeu a vida na frente de seus 4 filhinhos, sendo o mais novinho com 5 anos. Como presidente da Comissão Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Familiar e Doméstica, reafirmo: não aceitaremos mais o silêncio, não aceitaremos mais a impunidade. A Polícia Civil e o Ministério Público, nós exigimos que abra um inquérito policial em Viana e que seja conduzido como a tipificação correta, que o agressor seja responsabilizado não somente pelas agressões físicas, mas pela injúria real e pela ameaça. No Estado, nosso dever é proteger as vítimas e serem forçadas a mudar, que são hoje forçadas a mudar de cidade por medo do agressor, que continua solto. Precisamos de mais delegacias 24 horas, de mais casas de abrigo. O lar não pode ser o endereço do medo. Eu não descansarei enquanto a justiça não for feita para que Rayana não seja para que depois de Rayana não tenha a próxima vítima, que ela seja a última. Nós não nos calaremos enquanto o Espírito Santo não garantir de fato o direito básico, que é a vida que cada mulher deve ter. Basta de violência, justiça com celeridade, punição agravada para os infratores, para os assassinos desses atos cruéis e covardes que insistem em macular os corpos femininos no Espírito Santo. Hoje foi Rayana, amanhã,
Quem será a próxima? Nós temos que dar um basta. A Lei Maria da Penha é uma lei contundente, uma lei que tem penas severas, mas nós precisamos ir para cima. Tem que ter o acolhimento dessa mulher, tem que ter mais casa de abrigo, tem que ter ação da assistência social, tem que ter celeridade do Poder Judiciário nas medidas protetivas, do Ministério Público, para poder fazer com que a lei ela seja de fato exercida no seu amplo direito da mulher. Enfim, é preciso proteção para as mulheres. Nós não aguentamos mais subir nessa tribuna para falar de morte de mulheres e de mulheres jovens que perdem suas vidas nas mãos dos seus ex-companheiros, dos seus companheiros, dos seus maridos, ex-maridos, namorados e ex-namorados. Isso tem que acabar. É preciso um basta, e é preciso que a sociedade organizada, que os poderes constituídos, que as igrejas, que as instituições, que a gente se una numa cruzada em defesa da mulher e da mulher com vida. Nós mulheres merecemos ser felizes, nós mulheres temos o direito à vida. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra, deputada Camila Valadão. Não respondendo, com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra, Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra, deputado Deninho Silva. Não respondendo, eu vou fazer os da fala nesse momento, que eu deixei para o final, para dar oportunidade aqui aos nossos colegas. Mas hoje, o Sindipol realizou uma importante Assembleia Geral aqui em frente à Assembleia Legislativa. Eu gostaria que Fabiana passasse ali as imagens. Essas imagens aí são dos policiais civis, né, associados aí do Sindipol. Nós tivemos aí hoje mais ou menos 800 policiais aqui na frente da Assembleia. Uma Assembleia muito importante, e eu quero aqui saudar o presidente do sindicato, Aloysio Ernesto do Boc Fajardo, saudar também o vice-presidente, o Clóvis José Ferreira Guiotto, saudar também os diretores Rodrigo Arrivabene Bonomo, o Edmar Nunes Vieira, o Tomás Edson Rigo Altoé e Humberto Mileipe Duarte Machado. O sindicato e os seus representados têm uma série de reivindicações a fazerem junto ao governo do Estado. Mas a principal reivindicação é com relação à recomposição salarial. Com o advento da aprovação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis do nosso querido Brasil, aqui o governo do Estado mandou para essa Casa de Leis, um projeto de lei, transformando 3 cargos, ou seja, fazendo uma fusão de 3 cargos. Cargo de escrivão de polícia, o cargo de investigador de polícia e também o cargo de agente de polícia, transformando em OIP, Oficial Investigador Policial. Com essa fusão dos cargos, aumentou a complexidade do trabalho. O policial que atuava como investigador e também como agente de polícia, agora ele tem que também cumprir as mesmas atribuições do escrivão de polícia. Então, com isso, as atribuições de todos os cargos, elas foram majoradas, razão pela qual o sindicato e os policiais reivindicam um reajuste salarial. Eu quero aqui solicitar aí o apoio do governador do Estado para que dê uma atenção aos representantes do nosso sindicato. Eles gostariam de uma reunião com o nosso presidente aqui da casa, deputado Marcelo Santos, e hoje eu já acertei com o deputado Marcelo. Então, no próximo dia 17, às 8 horas da manhã, o deputado Marcelo Santos irá receber aqui a direção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo. É justa a reivindicação e nós não gostaríamos que houvesse nenhum movimento de paralisação, que o movimento de paralisação somente atrapalha a negociação, mas muito mais a sociedade do nosso querido Estado do Espírito Santo. Então eu solicito aí uma atenção das autoridades. Na quinta-feira já estive com a direção do sindicato lá na Casa Civil, numa reunião com o nosso secretário Júnior Abreu, mas solicito uma atenção especial do governador do Estado
Estado, Renato Casagrande, e também do vice-governador Ricardo Ferraço. O outro assunto que eu quero falar também rapidamente é com relação ao agradecimento. Na última sexta-feira, eu tive a honra de participar de mais uma edição do Guará de Ouro, a mais alta honraria concedida pelo Legislativo Municipal de Guarapari. A cerimônia celebra o mérito, a dedicação e o compromisso de cidadãos e instituições que contribuem para o desenvolvimento humano, social e cultural da cidade tradicional no calendário oficial do Legislativo. O Guará de Ouro representa o movimento de valorização da cidadania, do serviço público e do espírito comunitário que impulsionam o crescimento da nossa linda cidade de Guarapari. Receber essa homenagem é motivo de grande alegria e gratidão. Agradeço especialmente ao vereador Tiago Garrocho pela indicação do nosso nome para ser agraciado com essa tão importante comenda, Guará de Ouro. Mas também agradeço a todos os vereadores que aprovaram esse reconhecimento à unanimidade. Guarapari faz parte da minha história e poder contribuir de alguma forma para o desenvolvimento dessa cidade que tanto amo é uma grande honra. Eu já tive a oportunidade, o ano passado, de receber também o título de cidadão guarapariense. E aqui também homenageamos, juntamente com os nossos colegas, eu apresentei um projeto aqui transformando a cidade de Guarapari na capital municipal das praias. Guarapari tem 52 praias que precisam ser divulgadas, porque muitas das pessoas, dos próprios moradores de Guarapari, não têm conhecimento que a cidade possui 52 praias. Então, muito obrigado aí aos vereadores de Guarapari, muito obrigado ao vereador Tiago Garrocho e toda a população de Guarapari. Eu quero agradecer também a presença dos deputados que estiveram nesta reunião, agradecer a presença dos nossos servidores da casa, a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais, também aos alunos que estão aqui na nossa galeria. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, amanhã às 15 horas, para qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos em plenário hoje, na tarde desta segunda-feira. Começou a tramitar, após a leitura aqui no plenário, a proposta de lei orçamentária, a LOA. A receita estimada para o ano que vem pelo governo do estado é de 32 bilhões de reais, 8,4% a mais que o orçamento deste ano de 2025. Durante a sessão, o presidente da Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos, anunciou que vai criar um cronograma de trabalho para o processo de avaliação e votação da LOA aqui no Legislativo. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice mais perto de você.